Meditações do Evangelho de Lucas, dia 2. A história de Zacarias e Isabel. A visão de Zacarias no templo, registrada em Lucas 1, de 5 a 12. O primeiro acontecimento narrado nesse evangelho é a súbita aparição de um anjo a um sacerdote judeu chamado Zacarias. O anjo anuncia-lhe que, milagrosamente, ele se tornará pai de um menino, e que esse menino será o precursor do Messias prometido há muito tempo. A palavra de Deus havia predito claramente que, na vinda do Messias, alguém o precederia a fim de lhe preparar o caminho. A sabedoria de Deus providenciou as coisas de tal modo que o precursor nasceria na família de um sacerdote. Em nossos dias, podemos compreender com clareza a imensa importância do anúncio feito por esse anjo. Para um judeu piedoso, devem ter sido boas novas de grande alegria. Foi o primeiro comunicado de Deus para Israel desde a época de Malaquias. O longo silêncio de 400 anos estava sendo quebrado. O anúncio do anjo dizia ao crente israelita que as semanas proféticas de Daniel se cumpririam completamente, que a mais preciosa promessa de Deus finalmente estava prestes a se cumprir e que estava para surgir a semente por meio da qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Precisamos nos colocar no lugar de Zacarias, a fim de tributar a estes versos o devido valor. Em primeiro lugar, observamos nessa passagem o belo testemunho profético sobre o caráter de Zacarias e de Isabel. Somos informados que ambos eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Pouco importa se interpretamos a expressão eram justos como uma referência à justiça imputada ao crente no ato da sua justificação ou à justiça realizada no íntimo dos crentes por operação do Espírito Santo no processo de santificação. Esses dois tipos de justiça nunca eram dissociados. Não há um justo que não seja santificado, nem um santo que não seja justificado. Basta saber que Zacarias e Isabel possuíam a graça divina quando ainda era muito rara e observaram com devoção consciente todos os exaustivos preceitos da lei cerimonial em uma época em que poucos israelitas se importavam com eles, exceto na aparência. O que realmente chama nossa atenção é o exemplo de que esse casal santo oferece aos crentes. Todos nós devemos esforçar-nos para servir a Deus fielmente e fazer brilhar toda a nossa luz, assim como eles fizeram. Não esqueçamos as claríssimas palavras das Escrituras. Aquele que pratica a justiça é justo. Felizes são as famílias cristãs nas quais podemos testemunhar que ambos, marido e mulher, são justos e se empenham em ter uma consciência livre de ofensas diante de Deus e dos homens. Em segundo lugar, devemos observar nessa passagem a árdua provação que Deus se agradou de trazer a Zacarias e Isabel. Eles não tinham filhos. Dificilmente um crente moderno consegue compreender o significado pleno dessas palavras. Ao judeu de antigamente, elas transmitiam a ideia de uma aflição bastante severa. A esterilidade era uma das experiências mais amargas. A graça de Deus não torna uma pessoa imune a qualquer problema. Ainda que sacerdote santo e sua esposa fossem justos, tinham um espinho na carne. Lembremos sempre isso quando servimos a Cristo e não nos assustamos com as provações. Em vez disso, devemos crer que uma mão de perfeita sabedoria está avaliando qual deve ser a nossa porção e, ao nos disciplinar, Deus visa tornar-nos participantes da sua santidade. Se as aflições nos levam para mais perto de Jesus, da Bíblia e da oração, são na verdade bênçãos. Talvez hoje não pensemos assim, mas quando acordarmos no mundo vindouro, certamente pensaremos. Em terceiro lugar, observamos nessa passagem o instrumento pelo qual Deus anuncia o nascimento de João Batista. Apareceu um anjo do Senhor a Zacarias.
Sem dúvida, o ministério dos anjos é um assunto profundo. Em nenhuma outra parte da Bíblia encontramos menções tão frequentes aos anjos quanto na época do ministério terreno do nosso Senhor. Em nenhuma outra época lemos sobre tantas aparições de anjos quanto durante a encarnação de Jesus e sua vinda ao mundo. O significado dessa circunstância é muito claro. A igreja deveria compreender que o Messias não é um anjo, é o Senhor dos anjos e dos homens. Os anjos anunciaram sua vinda, proclamaram seu nascimento e regozijaram-se quando ele surgiu. E ao fazerem tais coisas, deixaram bem clara a seguinte verdade: aquele que veio para morrer pelos pecadores não era um dentre os anjos, era alguém superior a eles, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Acima de tudo, há uma coisa a respeito dos anjos que não devemos esquecer. Eles se interessam profundamente pela obra de Jesus e pela salvação que ele providenciou. Entoaram louvores sublimes quando o Filho de Deus veio para estabelecer a paz entre Deus e o homem por intermédio do seu sangue. Regozijaram-se quando os pecadores se arrependeram e quando homens tornaram-se filhos da família do Pai Celestial. Deleitam-se em ministrar aos herdeiros da salvação. Assim, enquanto estivermos nessa terra, esforcemo-nos para ser como os anjos, seguindo a maneira de pensar deles e compartilhando suas alegrias. Esse é o modo de estar em sintonia com o céu. As Escrituras afirmam sobre aqueles que lá entram, são como anjos. Finalmente observemos, nessa passagem, o efeito de que o aparecimento do anjo produziu na mente de Zacarias. Esse homem justo turbou-se e apoderou-se dele o temor. Sua experiência é exatamente a mesma de outros santos que passaram por situações semelhantes. Moisés diante da sarça ardente, Daniel às margens do rio Tigre, as mulheres no sepulcro de Jesus e o apóstolo João na ilha de Patmos. Todos esses demonstraram temor semelhante ao de Zacarias. Assim como ele, esses outros santos tremeram e sentiram medo quando contemplaram visões de coisas pertencentes ao outro mundo. Como explicar esse temor? Existe apenas uma resposta. Esse temor surge de nosso senso íntimo de fraqueza, culpa e corrupção. Inevitavelmente, a visão de um habitante celestial nos faz lembrar da nossa própria imperfeição e inconveniência natural para nos apresentar diante de Deus. Se os anjos são excessivamente grandes e tremendos, como será o Senhor deles? Devemos bendizer a Deus porque temos um poderoso mediador entre Ele e nós, Jesus Cristo, o homem. Ao crermos nele, podemos nos aproximar de Deus com intrepidez, esperando sem temor o dia do juízo. Quando os anjos poderosos saírem para ajuntar os eleitos de Deus, esses não terão motivo para ficar com medo. Os anjos são conservos e amigos dos eleitos de Deus. Devemos tremer ao pensar no terror que sobrevirá aos ímpios naquele dia. Se até mesmo os justos sentem-se perturbados com a aparição súbita de espíritos amáveis, qual será a reação dos ímpios quando os anjos vierem recolhê-los como palha destinada à fogueira? Os temores dos justos não têm fundamento e são efêmeros. Quando se manifestarem os temores dos perdidos, ficará comprovado que os ímpios tinham motivo para esses temores, que permanecerão para sempre. Deus abençoe e até amanhã.